She's not going to die. Oh, she's not? No. Ok. So, eu vou fazer em português então, mas tudo tá em português e inglês. No handout passei também, tá? Tudo eu coloquei porque o texto era em inglês, então eu traduzi ele para português. Aí eu tentei traduzir na melhor maneira possível, ok? O texto é sobre a função de análise da mensagem na interpretação, ok? Caso. E foi escrito por, aqui, foi escrito por William Isham, ok? Então, o que é a análise da mensagem? Que é a tentativa não só de utilizar a teoria, mas também, até certo ponto, a desmistificar esta especialidade que chamamos de interpretação. Então, nós falamos em desmistificar. Então, o que é desmistificar? No caso, é tornar um assunto difícil ou esotérico mais claro e fácil de entender. E esotérico é algo que é filosófico, tá bom? E às vezes a gente usa termos que não entende, e eu também tive que pesquisar essa palavra para não saber o que é. Ok. Então, análise de mensagem também é uma habilidade, ok? Ou seja, a capacidade de fazer algo bem ou com experiência. E também é praticável, no caso, capaz de ser feito ou posto em prática com sucesso. Isso tudo é sobre análise da mensagem. Ok? O texto, o autor começa a falar sobre a busca da equivalência, no caso, igualdade de valor, função, etc. Quem falou? Ok. Então, de acordo com Salenkovic, ele apresenta o seu caso contra a tradução de palavra por palavra como modelo adequado para a interpretação. Ele diz que o intérprete não deve buscar a mesma palavra em outro idioma, mas sim procurar equivalentes em duas línguas diferentes. No caso, buscar algo que é equivalente, porque muitas vezes quando nós vamos traduzir de palavra por palavra, doesn't make sense, entendeu? Não faz sentido nenhum, porque não existe uma tradução daquilo, de palavra por palavra, ok? Isso foi falado por, how do you say his name? Salaskovich. Ok. No caso, o que procurar, né? Procurar o quê? Existem 3 estágios. No caso, nós temos que identificar o que precisa ser retransmitido ao o falante transmitido para a pessoa que está ouvindo, o ouvinte. Procurar equivalentes na língua de destino, no caso, na língua que nós estamos traduzindo, no caso, procurar, eu estou falando em português, procurar algo que seja equivalente na língua em inglês, se eu for traduzir naquela língua, ou interpretar, e produzir. Dá para entender? Estamos entendendo? Mas, como podemos fazer isso? Aí nós vamos para as faces dos cristais. No caso, ele explica isso tudo, esses passos, e ele coloca como se fossem as faces de um cristal. E cada parte forma aquilo. Ou cada parte forma um cristal. Ou seja, um texto pode ser comparado a muitas faces de um cristal. Cada face representa apenas uma parte daquilo que o falante expressa quando a sentença ou frase é falada. Só vendo todo o cristal que entendemos plenamente o falante. Esta soma é a mensagem. Ok? As 6 faces. Aqui o autor diz que existem 6 faces que são as main faces, né? Que são as principais. Isso mesmo. Que no caso é o conteúdo, a função, o registro, a entonação, o poder contextual e qualidades metanotativas, ok? Eles não são traduzidos exatamente igual porque o sentido é diferente. Aí eu conversei com a Viviane e ela disse que teria que trocar um pouquinho. Ok, então vamos para o primeiro, que é o conteúdo, ok? São os fatos, ideias ou as informações. No caso, alguém pode ler o exemplo para mim? Por favor. Tom tem um carro marrom de 4 portas. Ok, no caso,
Aqui o conteúdo. Nós temos o carro, a cor, quem é o dono, isso tudo forma o conteúdo da frase ou daquilo que está sendo falado, ok? Ao procurar o conteúdo, nós devemos aprender a ouvir as ideias e não as palavras, porque muitas vezes as palavras, quando você vai traduzir, não faz sentido, ok? Everybody got the conteúdo? Ok. Vamos para a função. Ok, a função é o objetivo da mensagem sendo transmitida. Então, para entender, para entreter, informar ou persuadir para obter um resultado desejado. No caso, a função. O que eu estou falando? Será que eu sou um comediante que está tentando transmitir uma piada? Ou será que eu sou um político que está dando uma conferência para tentar, ou no caso político ele não dá conferência, ele dá um discurso, entendeu? Algo assim. Para tentar persuadir alguém a votar em mim, entendeu? Então, a função é o que eu estou tentando transmitir. Será que eu estou tentando fazer as pessoas rirem? Ou será que eu estou tentando fazer as pessoas entender algo? Ou será que eu estou tentando fazer as pessoas, colocar as pessoas do meu lado? No caso, eu posso colocar dessa maneira. Persuadir, isso mesmo. Sorry, meu português às vezes os lados. O registro. Or register, né? É a variação de ideias expressas e olha a escolha de vocabulário, sintaxe, entonação e expressão facial e gestos. No caso, exemplo. Eu poderia perguntar. Ok. Existem 3 tipos de registros, ok? Tem o registro consultivo, será que alguém pode ler? Quem quer ler? Senhoras. Por favor, minha mãe sempre me ensinou que não só tenho o direito de discordar, mas que eu devo ser educado sempre quando fazê-lo. Sorry, I'm blind. It's ok. Então aqui é algo mais, no caso não está sendo tão formal, mas também não está sendo muito informal. Está ali no meio, ele está falando, senhoras, por favor, a minha mãe sempre me ensinou que não só tenho o direito de discordar, mas que eu devo ser educado sempre quando fazê-lo. Então ele está falando aqui que ele está no meio, ele não está sendo tão formal, entendeu? Mas ele também não está sendo completamente formal, porque ele está falando com uma pessoa, talvez ali no meio que ele conheça mais ou menos ou não. Aí vamos, registro formal. Quem quer ler? Pode ir. Desculpe-me, senhoras, minha mãe não só me ensinou a defender as minhas convicções, ela também me ensinou a ser cortês com aqueles cujas crenças são diferentes da minha. Aqui é algo mais formal, mas está falando a mesmíssima coisa, entendeu? O registro é a maneira que você fala, o vocabulário que você usa. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Quem pode ler o informal? Correto. Hey, você sabe, minha mãe me ensinou que não há problema de não concordar, mas o mínimo que eu posso fazer é estar bem com isso. Mesmíssima coisa. Está falando tudo a mesma coisa, só que a diferença, no caso, é o registro, o vocabulário que você usa, a emoção que você transmite. Isso é o registro. A gente entende? Uhum. Diga amém. Ok, vamos next. Ok. Affect, no caso, ele não é traduzido afeto, ele é traduzido, a Viviane procura, que é entonação. No caso, a emoção e o tom transmitido através do texto. Então, ao observar a entonação do falante, precisamos ouvir o volume, padrões de acentuações, as escolhas de vocabulário e outras pistas linguísticas e paralinguísticas dadas pelo falante. No caso, a gente tem que ver que emoção essa pessoa está transmitindo. No caso, qual affect que isso que está tendo em mim, entendeu? Qual o afeto? Será que o volume da pessoa, será que a pessoa está um pouco agitada? Será que a pessoa está mais calma? O que a pessoa está transmitindo? Qual é a emoção que a pessoa está transmitindo? Entendeu? Uhum. Okay. Então vamos para o poder contextual, or contextual force, que é o poder contextual é o nível de impacto que uma mensagem tem no seu receptor. Citado por Hirsch, né? Ele disse que o poder contextual
depende do ouvinte e se é um tema emocional ou não, se ele causa interesse ou não, se ele estimula memórias de experiências passadas ou não. No caso, poder contextual é qual é o efeito que a mensagem tem em mim. Será que essa pessoa está falando algo que eu nunca ouvi ou está falando algo que muitas vezes desperta emoções? No caso, para mim, eu daria isso como um exemplo. Eu sou religiosa, então para mim, quando vai falar alguma coisa para mim, tal, dependendo de religião ou que fala, isso me bate emocionalmente, entendeu? Então isso é o poder contextual daquilo que está sendo falado. Does that make sense? Ok? Então, tipo assim, qual emoção sai em mim? Será que isso traz memórias de coisas passadas? Ok? Ok. E qualidades metanotativas. No caso, como foi dito por Smith, em 1978, é quando o ouvinte julga não só a mensagem, mas também o alto-falante, que aqui não deve estar, só o falante. No caso, é o estilo do falante. Ele julga, a pessoa olha para a pessoa e não julga só o que ele está falando, julga a pessoa, entendeu? Às vezes a pessoa, vamos dizer que eu vou traduzir para uma pessoa que está vestido interno, que está todo arrumado e tal, e eu vou traduzir para uma pessoa que talvez mora na rua, entendeu? O receptor, a pessoa que está ouvindo, a pessoa que vê, no caso, né? Ela vê a pessoa não vai só julgar aquela pessoa, talvez por aquilo que ela está falando, mas talvez vai julgar da maneira que ela está vestida, entendeu? A pessoa olha tudo isso. Dá pra entender? Então vamos lá. Exemplos. Isso aqui é, no caso, exemplos. Como é o falante? Será que ele estudou ou nunca estudou? Ele é amigável? Ele está bem informado sobre o tema que ele está falando? E eu posso confiar nele? Entendeu? Então, não só no que ele está falando, mas eu falei tipo, mais do físico. Mas, no caso, a pessoa pode julgar aquilo que a pessoa está falando. Será que aquela pessoa realmente estudou o que ela está falando no caso? Será que eu realmente estudei o que eu estou passando para você? Entendeu? Então, às vezes, você pensa isso. Você está aí sentado e você pensa, será que essa pessoa que está apresentando isso realmente estudou? Será que a pessoa sabe aquilo que ela está falando? Será que a pessoa sabe explicar? Ou, no caso, amigável, né? Amigável, no caso, a maneira de expressar tudo isso, né? Entendemos? Uhum. Ok. Aquelas que eu mostrei são as principais, que são as 6. Porém, o texto adicionou mais 2, que eu coloquei como extras, né? Que é o contexto e a intenção. Então, vamos lá. Contexto. São ferramentas que usamos para preencher as lacunas. No caso, informações detalhadas. Aqui ele fala como background information, mas não existe uma tradução para background information. Não existe. Eu creio que não. Para background information, uma tradução da experiência. The word for background Prévia. Experiência prévia. Seria? Eu coloquei informações detalhadas, porque às vezes, da maneira que... Mas não é detalhada, means just detailed information. Background is your experience that you've had, the experience you've had, no passado. Ah, ok. No caso, você está numa conversa entre dois, eu sou sua amiga e tal, só que tem uma pessoa ali do lado que talvez não esteja aquela intimidade que eu tenho com a outra pessoa que está na minha frente, mas a pessoa está na conversa mesmo assim. Aí a gente fala, você se lembra daquele dia no lago no verão passado? Foi muito engraçado, né? A pessoa que está ali no terceiro não sabe o que está acontecendo, fica toda perdida. Então, para isso, para aquela pessoa saber o que a gente está falando, a pessoa precisa saber da background information, o que aconteceu, o contexto, no caso. É o que vem e preenche as lacunas daquilo que está vago, que foi falado. Do you understand? Yeah. Yes? Ok? Ou no caso, que eu falei, né? Um estranho ou uma terceira pessoa ficaria perdido com essa informação sem detalhes. Também tem a intenção. Ou seja, é uma ideia, pensamento ou qualquer conceito